Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Tem uma palavra de Deus muito forte no meu espírito hoje. E prepara, porque você vai sair daqui meio torto, mas profundamente tocado e decidido a deixar Deus reprogramar a sua vida. Agora aprende, por favor, mostra para eles onde é que é o gate. Mostra para eles, não adianta nada. Gênesis 3, versículo 1. Quem achou, diga amém. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, falou. Aqui a mulher já tinha que ficar esperta, porque animal não fala. Acontece em alguns lugares na Bíblia, por exemplo, uma mula falou. E aqui uma serpente falou. E ela disse o seguinte: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui Eva estava demonstrando como ela estava programada por dentro, mas Satanás veio para destruir a sua programação íntima, aquilo que operava dentro dela, aquilo que ela acreditava. Verso 4. Então a serpente falou de novo: é certo que não morrereis. Você vê que o diabo virá sempre contra o que Deus falou com você. O que Deus falou com você vai te programar por dentro, para que você tenha uma mente renovada e possa viver por fé. Mas se você não permitir, se você permitir, Satanás, ele tem a capacidade de falar e mesclar a voz dele com as suas emoções. E você se pega com raiva de uma pessoa, você se pega amargurado com alguma pessoa, você se pega até planejando coisas contra aquela pessoa. O que houve? Você permitiu que a voz da serpente desprogramasse a voz do Espírito. E quando a voz do Espírito, que constrói fé em você, é desconstruída pelo que o diabo fala, aí o que o diabo fala passa a ser o que você acredita. Por isso que Jesus disse: se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Ou seja, se o que você pensa que é verdade, se o que você está acreditando, porque a serpente aqui, ela entrou com muita malícia, ela entrou com muita sagacidade, ela entrou com muita sutileza. Aqui não veio Lúcifer como ele é, um querubim caído. Aqui veio uma serpente endemoniada. Muitas vezes nós não rejeitamos certas vozes e sentimentos, porque não é o diabo com chifre e tridente que apareceu para você, foi o seu pastor que apareceu para você, foi a sua esposa, seu marido, foi o seu apóstolo. A Bíblia diz que Satanás, irmãos, ele se transforma em anjo de luz. O diabo se transforma em anjo de luz. Agora você imagine, você que ama o Senhor, que busca o Senhor,
que teve experiências fantásticas com Deus. Quantos aqui já tiveram experiências fantásticas com Deus? E aí um anjo de luz aparece para você, e ele começa a doutrinar você, como ele doutrinou Joseph Smith, o pai dos Mormons, a igreja do Senhor Jesus Cristo dos últimos dias, os Mormons. Joseph Smith recebeu, dizendo ele, um anjo que deu a ele toda a doutrina que os Mormons caminham. Os islâmicos dizem que Maomé recebeu de Alá também. É fácil rejeitar um demônio chifrudo que aparece nos filmes de terror. Tem uma série chamada agora Exorcista. Tem vários filmes que eles fizeram, Exorcista, que eles colocam, assim, aquilo é uma piada, eles colocam o diabo em um nível em que ele nunca foi e nunca será. Você tem poder sobre o diabo. Agora, o que você não pode é ter uma alma que se ajusta com o que o diabo fala. Você não pode ter um interior que recebe a doutrina de demônios. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos se apostariam da fé por dar ouvidos à doutrina de demônios. Agora pense, irmãos, doutrina de demônios. Por exemplo, há uma doutrina que diz que os dons já passaram, que quando os apóstolos morreram, os dons morreram com os apóstolos. Não há mais línguas, não há mais interpretação de línguas, milagres. Não, esses dons passaram com os apóstolos. Tem pessoas que dizem que o batismo no Espírito Santo foi só para aquele povo, não é para a igreja. Tem gente que tem toda uma teologia que ele defende arduamente, trazendo para você um ponto de vista em que, se você crer, você vai ficar atado espiritualmente. O sinal de que você aderiu a uma doutrina falsa é que você está atado. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que eu sei que eu estou seguindo um engano? Porque você está ficando atado, você está crendo com mais complicação, você está confiando, desconfiando, você está batendo um papo com a serpente. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O Senhor te diz, o erro de Eva maior não foi comer o fruto, o erro de Eva maior foi conversar com a serpente. Pastor, mas o que você está falando é um pouco assustador. Como eu posso saber que é o diabo que está falando? Simples, muito simples. O diabo não falará nada que manterá em você o fruto do Espírito. Vou repetir e vou explicar. O diabo não vai falar nada com você que vai te manter amando. E tudo que envolve o amor. O diabo não vai falar nada com você que envolva longanimidade. E tudo que envolve a longanimidade, a perseverança, a resiliência, o estar firme numa palavra até o fim. O filtro para discernir a voz do diabo é quando o fruto do Espírito é ameaçado. O filtro para discernir a voz do diabo é quando o fruto do Espírito é comprometido. O Senhor te diz: não comprometa
o que você já conquistou. O Senhor te diz: não recue aonde você já avançou. Sabe, tudo bem que ultimamente você não esteja avançando tanto, mas você também não precisa voltar atrás. E muitas vezes o diabo fala, e porque em nós há uma estrutura que recebe aquilo, nós passamos a pensar diabolicamente. Porque o que ele falou agora não é mais pensamento dele, agora é meu pensamento. E eu não sou mais inspirado no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Eu não sou mais inspirado naquilo que jorra do meu espírito, eu sou inspirado naquilo que a minha mente maquina. Isaías capítulo 29 fala de um povo que adorava a Deus com a boca, mas o coração estava longe de Deus, porque eles só adoravam o que eles aprenderam maquinalmente. Eles só sabem seguir o protocolo, eles só sabem seguir o ritual, a liturgia. Espontaneidade no espírito é estranho para eles. Fluir numa adoração simples é estranho para eles. Crer antes de ver é estranho para eles, porque eles deram lugar à serpente. A voz da serpente se incorporou naquela estrutura humana que ainda não tinha sido mortificada. A voz da serpente se estruturou naquela estrutura humana que não tinha sido ainda desconstruída, faxinada, reconstruída, habitada pelo Espírito. Jesus disse que depois que o demônio sai, ele dá muitas voltas e anda por lugares ermos, e depois ele diz: eu voltarei para a casa que eu morava. Jesus não disse talvez eu voltarei. Jesus não disse se você orar muito, ele não voltará. Se você jejuar muito, ele não voltará. Não, a Bíblia diz: eu voltarei para a casa de onde eu saí. Só que ele não volta para a casa de onde ele saiu como ele saiu, porque ele saiu sozinho. Ele traz mais 7 espíritos piores do que ele. Se a pessoa já era rebelde, ela mora sozinha e foge de casa. Se a pessoa se amargurava, agora ela é um poço de ressentimento. Agora ela não consegue olhar para as pessoas e sorrir de verdade, porque ela não tem mais verdade no íntimo. Amados, não há nada pior do que você abraçar alguém e dar um sorriso falso. Não há nada pior do que você olhar para alguém que você admirava e agora o que opera em você sobre ele é julgamento e condenação. Uma das piores coisas que existem é quando você perde a admiração por alguém. Muitos casamentos acabam porque a esposa perde a admiração pelo marido, ou o marido perde a admiração pela esposa. Eles não souberam cultivar aquele relacionamento, eles não souberam adubar aquele relacionamento, e eles apenas moram juntos, cuidam um do outro sexualmente, do jeito mais superficial possível, para que a coisa possa continuar sendo empurrada com a barriga, mas aquele afeto profundo que é transmitido no olhar de um para o outro não existe mais.
e aquele casamento passa a ser uma mentira. Se ele é pastor, ele precisa pôr uma capa, porque os pastores precisam ter a família mais exemplar da igreja. Então eu vou precisar organizar as coisas para ter uma falsa imagem de uma falsa família que não existe. Se ele tem uma roda de amigos em que os casamentos dos seus amigos estão indo bem, e chegar a vez dele, ele vai mentir à vontade. Mas mentira tem perna curta. Ninguém se esconde muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém começar a andar com você, não se esforça para descobrir quem ela é. Fica tranquilo, vai aparecer. Pastor, e quando aparecer, o que eu faço? Perdoa ela, ama ela, dá outra face, anda a segunda milha, porque você já está salvo, ela está perdida. Estende a sua mão, ama. Não seja aquela pessoa que pisa na cana que fumega, seja aquela pessoa que restaura a cana quebrada. Muitas pessoas chegam na igreja como canas quebradas, e infelizmente eles encontram com líderes que também são canas quebradas. Jesus disse que um cego guiando outro cego, cairão os dois no barranco. Eu acho que não há nada pior do que você estar seguindo alguém e não saber que ele é tão cego quanto você. Não é nada pior do que você dizer: fulano, eu não enxergo nada, mas eu vou segurar você, você me guia, ok? E ele diz ok. E daqui a pouco, porque eram cegos, guias de cegos. Quando você perde a voz, é porque você perdeu a estrutura que recebia a palavra no seu espírito. É porque você foi desprogramado do programa do espírito e reprogramado para a carne. Isso acontece muito na igreja. Pessoas que vêm para a igreja, aceitam a Jesus, se batizam nas águas, se batizam no Espírito Santo, são apaixonadas pelo Senhor, mas elas ainda não foram mudadas na sua estrutura íntima, na sua estrutura de pensamento. Elas têm um novo espírito, mas não têm uma nova mente. E aí Deus começa a trabalhar com ela, porque Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ela começa a avançar, e no começo tudo é flores, tudo é maravilha, tudo é bom. Ela se torna até caça-demônios na igreja. Se aparece um endemoniado, ela é a primeira que vai lá expulsar o demônio, porque ela descobre que o nome de Jesus funciona. Mas aí ela começa a ter as decepções, porque a igreja é lugar de gente, e onde tem gente, tem problema. E a nossa tendência não é vencer o problema, é fugir do problema. Ainda mais uma cidade como Goiânia, que tem 1.592.000 igrejas. Ou seja, tem igreja para cada habitante dessa cidade. Então, se a pregação não te agrada, se o louvor não te agrada, se alguém chega aqui todo culto e fala de oferta meia hora, você vai buscar um lugar que te agrada. Não, querido, você não é chamado para buscar um lugar que te agrada. Você é chamado a encontrar um lugar que te ensina a morrer. Você é chamado para estar num lugar que te ensina a tomar a sua cruz. Deixa eu te falar uma coisa: tire a cruz do evangelho e você não tem o evangelho, você tem um Rotary. Tire a cruz do evangelho e você não tem o evangelho,
você tem a maçonaria, você tem um clube social, um clubinho de mulheres, um clubinho de homens, onde todos ouvem a palavra do domingo e concordam com a palavra mentalmente, mas já há muitos anos que a palavra não produz neles o descer do barco e o andar sobre as águas. Eles perderam o desafio, eles perderam a ousadia, eles perderam a intrepidez, a estrutura do novo nascimento, que foi tão pura, e que recebia e absorvia a verdade com tanta avidez e tenacidade, foi abalada, foi destruída, a ponto dessa pessoa ouvir o diabo, como Eva ouviu, e de repente você se pega até planejando tudo que você vai falar para o seu pai. Eu vou falar isso, isso, isso e isso, para sua mãe, para o seu patrão, para o seu colega de trabalho, para o seu namorado, para o seu noivo, talvez para o seu amigo, talvez para o seu inimigo, sei lá. Mas a voz de Satanás foi tão identificada com um programa errado dentro de você, que você se vê com um discurso perfeito, porque, meu irmão, o diabo é o mestre dos argumentos, mas Jesus diz que você é a luz do mundo. O diabo não disse nada errado para Jesus. O diabo disse, depois de 40 dias de jejum, se é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Isso está errado ou está certo? Está certo. Mas por que estava errado? Porque vinha do diabo. Não basta você estar certo, você tem que ter uma origem pura. Tem pessoas completamente certas e totalmente erradas, porque o que elas jorram é a sua moralidade humana, baseada numa justiça própria que esse programinha emocional criou para dar à sua falsa consciência um sentimento falso de paz. Afinal de contas, agora você é crente, você é cristão, você é evangélico, você não é mais católico, você não é mais espírita, você não é mais satanista, você não é mais do candomblé, da umbanda, você não é mais da cabala, você não é mais do hinduísmo, do islamismo. Agora você mudou de ambiente para outro ambiente, mas o seu espírito não foi trocado. Você mudou de atmosfera religiosa, você mudou de ritual, mas você não é nova criatura. Tem muitas pessoas que você pensa que estão no céu e eles estão no inferno. E tem muita gente que você pensa que está no inferno e está no céu. Porque Deus não julga como nós julgamos. Nosso julgamento e nada é a mesma coisa. Por isso a Bíblia diz: não julgueis, porque a gente não sabe julgar. A gente julga, só o fato de você julgar já mostra que você está na alma. Só o fato de você emitir um decreto dentro de você sobre alguém, já revela o quanto a carne opera em você. Porque o que opera no Espírito de Deus é perdão. É aprovação.
Não, mas ele está errado. Mas você não aprova porque ele está certo ou errado. Você aprova porque você o vê em Cristo. Querido, Deus te deu uma condição de se relacionar com as pessoas em Cristo. Porque por mais maligna que aquela pessoa é, Cristo é por ela. Então você pode substituir o seu olhar crítico, o seu olhar julgador, o seu olhar condenador, por um olhar aprovador. Mas aí eu vou estar sendo cúmplice do pecado. Não, você vai estar sendo cúmplice da cruz do Calvário. Assim que puder, você vai puxar esse irmão para o cantinho, vai ter uma conversa com ele e vai dizer: olha, esse procedimento está errado. Se o teu irmão pecar contra ti, a Bíblia diz: vai a ele, não é a ela, a eles. Nem é para o pastor. Ah, pastor, eu vou te contar esse problema porque é muito pesado para mim. Eu não quero nem saber, meu irmão. Você descobriu, você resolve. Ah, não, então eu vou deixar para lá. Pior ainda, porque o sangue dessa pessoa está na sua mão. Ah, mas se eu contar para você, pastor, você vai contar para ela que eu disse. Vou mesmo. É por isso que eu não te falo as coisas, pastor, porque você fala que fui eu que falei. Então você prefere ficar bonitinho na fita e ver a pessoa afundando, do que passar por um processo de ajuste, mas ver aquela pessoa liberta. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e diga amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: jamais tenha medo de ser rejeitado, quando o assunto é salvar alguém. Um pouco mais forte, olha no ombro dele, põe a mão no ombro dele e diga: jamais tenha medo de falar a verdade, porque a verdade, ela pode doer, ela pode expor, a verdade, ela pode até envergonhar, mas no final, ela vai libertar. Não pergunte as coisas para mim, porque eu vou responder. Se você não quer uma resposta que você não quer ouvir, e você sabe que talvez eu possa dizer, não pergunte para mim. Ah, você queria me telefonar? Não, não queria te telefonar. Foi por isso que eu não liguei, eu não quis. Você lembra, pastor, daquele presente que eu te dei? Aí o pastor, para ficar bem na fita: lembro. Aquela camisa, né, irmão? Não, pastor, foi um perfume. Meu irmão, se você não lembra, diga que não lembra. Amém. Irmão, se você esqueceu, diga que você esqueceu. Amém. Se você não consegue, diga: eu não consigo. Amém. Se você não pode, diga: eu não posso. O contrário também é verdade, na sua total equivalência. Mas deixe o Espírito Santo reestruturar você por dentro, para que você pare de pensar segundo a serpente e passe a pensar segundo Cristo. Diga o mais forte que você puder: o diabo é tão positivo no seu negativismo, que parece que é verdade o que ele está falando. Faz assim com a mão, diga: Satanás é tão positivo no negativo, que parece que o negativo é mais fácil. E não é. Mais fácil é você duvidar de si mesmo. Mais fácil é você negar a si mesmo. Mais fácil é você entrar para o seu quarto e ter um tempo de oração em línguas,
se entregando ao Espírito Santo, falando nessa linguagem sobrenatural, porque quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Quem fala em outras línguas não fala com homens. Como é que eu vou falar com homem algo que o diabo falou comigo? Quando Satanás tenta plantar algo em mim, eu não preciso de um conselho humano, eu preciso de uma revelação de Deus. Aí o diabo diz para ele: pula daqui, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Novamente o diabo disse algo certo. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo propôs espetáculos, mas Jesus não veio para dar um espetáculo. Jesus veio para acabar com os espetáculos. Pode aplaudir a palavra de Deus mesmo. O que é um espetáculo, se não um grupo de teatro, um grupo de dança, um grupo musical, etc, 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 que ensaia uma peça, ensaia uma sinfonia, uma música, ensaia uma dança e apresentam algo que muitas vezes eles não são. Irmão, isso aqui não é o circo de Solé. Hoje em dia, o pastor de sucesso é aquele que transforma a sua igreja no circo de Solé. Tem a hora das acrobacias, tem a hora das magias, tem a hora dos discursos, e você vai agradando a massa, e todo mundo vai embora para casa com aquele sentimento falso que a religião deu, porque você não está edificado no Espírito, e você nem entende quem prega no Espírito. Mas eu declaro que essa noite, irmão, vai cair uma unção de Deus nesse lugar. Você que me assiste pela internet, não sei se você está no hospital, no aeroporto, numa rodoviária, na sua casa, eu não sei se você está no Uber assistindo essa mensagem, mas eu declaro que onde você está, Deus vai te tocar, para que haja um desvínculo. Essa noite, pelo Espírito, eu vou desvincular a voz do diabo da sua estrutura interior, porque a voz do diabo, ela é grudenta, ela é melosa, ela é assim, falsamente convincente, ela te deixa com vontade, ela te deixa com compulsão, ela te deixa com, assim, eu tenho que fazer. Não, meu irmão, você não tem que fazer. Eu tenho que ir. Não, você não tem que ir. Pastor, mas é mais forte do que eu. Eu não te condeno, mas pelo amor de Deus, se plante na oração em línguas, edifica o seu espírito, fique maior do que isso, supere isso, se torne alguém que supera, não alguém que é derrotado. Se torne alguém que é capaz de identificar a doce voz da serpente e dizer para ela: não. Quem fala comigo é o Espírito Santo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a própria casa, mas a tola com a própria mão a destrói. O marido, ele é responsável em trazer a direção profética para a família. Ele é responsável em trazer provisão para a família, proteção para a família.
identidade espiritual para a família, mas quem edifica a família é a mulher. Pode perceber, meus irmãos, os filhos no final vão seguir a mãe, não vão seguir o pai. Você não vai encontrar um filho que segue o pai, você vai encontrar um filho que segue a mãe, porque a mulher sábia edifica, ou a tola destrói. Aqui Eva estava sendo tola olha o que aconteceu, versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis. Quantos estão sendo abençoados por essa palavra? Quantos estão sendo seus olhos abertos aqui? Diga amém. Versículo 4: Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que balela, irmão. Quem conhece a Deus, para que conhecer o bem e o mal? Eu quero saber se está certo ou se está errado. Sai dessa, irmão. Eu quero saber quem é Ele, porque o que Ele é vai transformar o que eu sou, e o que eu sou vai transformar tudo na minha vida. Eu não estou atrás do certo e do errado, eu estou atrás de Cristo. Eu não quero conclusões mentais, eu quero mudanças permanentes no espírito. Eu não quero conclusões emocionais pelas oportunidades que aparecem, enviadas por Satanás, porque Satanás sabe que Deus tem um propósito na minha vida, e que se esse propósito se cumprir, muita gente vai ser afetada, muita gente vai ser transformada, pois onde você foi transformado, você transforma. Onde você muda, você muda. No lugar que você chega, outros chegam também. O nível de fé que você alcança desafia outros, porque eles olham para você simples. Por isso, meu irmão, para com título, para com pompa religiosa. Sabe, Jesus se identificou, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e se tornou igual aos homens. Seja igual às pessoas, sabe, dê risada, conte piada, vá no shopping, coma McDonald's, vá para o cinema, orando em línguas, sabe, faça da sua vida secular uma vida cheia da glória de Deus. Jesus disse: Pai, eu não tiro eles do mundo, mas eu guardo eles no mundo. Agora, também não se envolva com o mundo se você não anda no Espírito, porque a sua carne vai amar o que o mundo oferece. Seja alguém tão simples e tão profundo, que desperte em outra pessoa o desejo de te seguir. Quantos mais recebem essa palavra? Diga assim, bem forte comigo: eu serei tão simples e tão profundo, que pessoas vão querer chegar onde eu cheguei. Você nunca poderá ser usado por Deus para levar alguém no lugar que você não está. Não existe transmissão por pregação, existe transmissão por vida. Eu preciso repetir isso. Não há transmissão de mim para você quando eu estou falando. Existe transmissão de mim para você quando eu estou vivendo.
Não é o que eu falo que te afeta, é o que eu vivo que te afeta. Não, mas eu amo sua palavra. Ok, eu tenho o dom da palavra mesmo. Deus me deu o dom. Mas não existe transferência pelo dom, existe transferência pela autoridade. E a autoridade não é algo que você força, fabrica, inventa. O que adianta você ser chamado de apóstolo, de presbítero, de pastor, de mestre, de sei lá, de um grande empresário, se a empresa que você abre fale, a igreja que você abre fecha? Você investiu muito tempo na teologia e se tornou teólogo, ao invés de investir muito tempo na oração e se tornar um adorador. O Senhor te diz nessa noite: seu problema é que você continua acreditando no investimento errado. As suas ações não crescem porque elas não têm valor mesmo. Não, pelo amor de Deus, todo mundo levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Ah, mas eu fiz isso, isso e isso, o negócio não cresce, é porque não tem valor mesmo, querido. Agora, compra uma ação que tem valor. Invista nas ações certas. A bolsa de valores do Espírito, ela corresponde à bolsa de valores da terra. Tem coisa que não tem valor, mas você investe nisso, acredita nisso, corre atrás disso, gasta 27 anos da sua vida para isso. Puxa vida, você não pode gastar 1 hora por dia com Deus? Cara, você gastou 27 anos para ter esse diploma. Estou me referindo lá ao jardim de infância, até a formatura, até o mestrado, até o doutorado. Tem gente que investe 40 anos, está ganhando aí 12, 13, 15 mil reais. Você imagina, meu irmão, você estudar 40 anos para ganhar 12 mil reais? Nossa, pastor, você está me ofendendo, porque eu ganho 1.500, 12 mil é um sonho. Não, eu estou te libertando. Porque o seu pai é o dono do ouro e da prata. Eu estou te sacudindo, porque você precisa perder essa mente de pobreza que você tem. Jesus, quando multiplicou pão, peixe, sobrou 12 cestos cheios. Jesus, quando fez o milagre da pesca, encheu o barco de Pedro e encheu vários outros barcos, senão o barco de Pedro afundava. O meu barco está afundando, gente, não é de derrota não, o meu barco está afundando de tanta bênção que Deus está derramando. E quem é meu íntimo aqui, pessoas íntimas, Hudson, Yula, Belquis, Paulo e várias pessoas íntimas, sabe que nem salário aqui eu tenho. A média de entrada aqui tem sido 400, 800 reais nos cultos. Só aluguel é 4 mil por mês. Eu não fico aqui 40 minutos, meia hora, todo culto, manivelando vocês e dizendo isso. Então por que você está falando, pastor? Para que você saiba que a fé funciona. Quantos cultos o Hudson vai lá, conta a oferta, 400 e pouco. O que eu faço com 400 reais aqui, irmãos? Pago a energia, pronto. Ah, pastor, então quem está pagando a conta? O dono da obra.
Eu acho que dá para ver que eu estou comendo muito bem. Eu acho que dá para ver que eu estou me vestindo muito bem. Eu tenho uma coleção de óculos, mais linda do mundo. Coleciono de sapato. Mas isso é ostentação. Isso não é ostentação, isso é escolha. Tem gente que quer comprar fazenda, casa no Alphaville, carro. Eu quero comprar sapato e óculos. Qual o seu problema, meu irmão? Ah, mas você tinha uma Mercedes. Vendi ela de volta para a Valéria. Eu não estou nem indo para carro, estou andando de Uber. Que legal. Não pago mais combustível. Não pago mais IPVA, manutenção. Não pago mais um monte de coisa. Puxa, eu descobri o Uber. É raro, 99,999% das vezes eu dou a mais para o Uber. Eu não aguento dar só aquilo que dá lá. Eu não aguento, irmão. 6,45. Eu não aguento. Eu dou mais. Os táxis ali do shopping, eu já sou conhecido como o menino dos R$10. Porque do Goiânia Shopping, onde eu almoço, até a minha casa, fica R$ 8,89. Eu dou sempre R$10. Sabe? Mentezinha, não tem que. Puxa, tinha que dar para baixo. Me dá esses centavozinhos aí. 15 centavos, me dá. Que vergonha, imagina, eu ter que receber 15 centavos, sendo filho de quem eu sou. Ah, mas você deve ter por trás. Não, não tem por trás, eu tenho por trás, pela frente, do lado, de cima, embaixo, tudo quanto é lado. Eu estou pregando para vocês um Deus que funciona. E sabe por que você está ofendido comigo? Porque você pensa que eu quero te humilhar. E eu não quero te humilhar, eu quero te arrancar desse lugar. Você não está na terra para passar necessidade. Você está na terra para prover o reino de Deus. Ah, pastor, mas não haverá momentos difíceis? Não, Pedro Bó. Não tem dia, pastor, que a gente come o arrozinho com o ovinho frito e o tomatinho picado? Tem. Eu estou na low carb. Então, só estou no ovo. Não aguento mais ver ovo. Não, omelete, estou comendo omelete. Invento moda, mando pôr queijo. Tal. Gente, cadê a Juliana? Quem já foi lá no Poema Café no Goiânia Shopping? Quem for, pede a panqueca chamada Carmen Miranda. Meu Deus, eu por enquanto não posso comer, mas você pode. Vem com banana flambada, banana da terra. E o melhor, num restaurante chique você ia pagar uns R$300. Lá é baratinho. Dá glória a Deus, igreja. Levanta as suas duas mãos bem alto. Bem alto, bem alto. Diga assim: todo programa interior que acolhe a voz da serpente me levará para a árvore errada. E eu me tornarei legalista, conhecedor do bem e do mal, sempre escolhendo o bem e não o mal, e na maioria das vezes não conseguindo. Porém, se no meu interior, pela oração em línguas, hora após hora, após hora, eu deixar Deus me fascinar, eu ser desconstruído, reconstruído, outra voz vai encher o meu coração, a voz de Deus.
A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus faz dar cria às corças. A voz de Deus quebra o cedro do Líbano. A voz de Deus é como trombeta. A voz de Deus é como o som de muitas águas. Muitas águas. Não é um ribeirinho, não é uma cachoeirinha, é um estrondo dentro de mim, que eu sei porque sei que Ele falou. E quando a sua estrutura interior se encaixa com a voz de Deus, existe uma fusão que produz o milagre. Quando a sua estrutura espiritual recebe o rema, a palavra viva, está lá você lendo a Bíblia, de repente aquele texto, e agora aquela palavra não bate e volta mais, porque você não está mais na lei, você está na graça, você não repele, você atrai. Vou dizer novamente, você não repele, você atrai. Então essa voz entra em você e há uma fusão. Falei sobre isso no devocional de hoje, de manhã. Quem recebeu o devocional? Quem não recebeu o devocional? Não, eu preciso que você responda, estou perguntando. Quem recebeu o meu devocional? Amém. Quem não recebeu? É porque você não está na minha lista de transmissão, minha ovelhinha. Pega meu telefone e manda o zap que eu vou colocar você. Para você receber meu devocional todo dia. Mas, fecha parênteses, presta atenção. Quando o seu interior está estruturado para receber Deus, há uma fusão. Essa fusão, ela é tão real, porque ela pode ser percebida no que você fala. Como que eu sei que algo se fundiu dentro de mim? Porque eu mudei minha maneira de falar. Daqui não sai mais medo. Daqui não sai mais murmuração. Daqui não sai mais desespero. Daqui não sai mais gritos de derrota. Daqui não sai mais gritos de ira e impaciência. Daqui não jorra mais água amarga, daqui sai a palavra, exatamente como saiu da boca de Deus, ela sai da minha boca. O milagre é quando o que sai da boca de Deus, passa pelo meu coração e sai da minha boca. Vou repetir. O milagre é quando o que sai da boca de Deus passa pelo meu coração e sai da minha boca. Jesus disse: não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. Eu olho para a minha família e digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Na minha família, quem quer ir para o inferno, nasceu na família errada. Forte esse aplauso, a verdade. Não tem nenhum paradigma evangélico que me impede de crer na palavra de Deus. A oração em línguas bombardeou meus paradigmas humanos, terrenos, religiosos, diabólicos. A oração em línguas bombardeou. E no lugar daquela estrutura, nasceu paz.
Nasceu uma fogueira, uns peixes assados, pão nas brasas, o Senhor sentado, a gente em volta da fogueira, recebendo as lições da fé que mudam a história. Jesus começou seu ministério com peixe e terminou seu ministério com peixe, mas todos eles foram tirados da água e trazidos para outra dimensão, e todos eles deixaram de ser peixe e se transformaram em alimento e foram absorvidos pelos organismos. O Senhor te diz: eu te tirei de uma dimensão, te levei para outra dimensão, onde você vai ser comida para essa geração. Vou repetir, vou terminar. Jesus começou com peixe e terminou com peixe. O primeiro milagre tinha peixes grandes e pequenos. O último milagre tinha 153 grandes peixes. Quando você amadurece, você não tem mistura mais, você não tem mais todo tipo de peixe. Quando você amadurece, você fica seletivo, você fica focado. Quando você amadurece, você não tem mais divisões na cabeça, você não tem mais duas mensagens, você tem uma mensagem. Você não tem um plano B, nem um plano C, você só tem o plano A. Vou te contar por que a maioria das pessoas hoje estão perdendo na vida, porque elas têm o plano A, B, C, D, E, F. Elas vão tentando, elas passam a vida tentando, de igreja em igreja, de pastor em pastor, de visão em visão, de empresa em empresa, de cidade em cidade, de país em país, de família em família. Não! Eu sou focado no propósito que Deus plantou no meu espírito, e a minha carne, comunada com o diabo, está crucificada, e ali na cruz Satanás está vencido, e eu vivo do outro lado da cruz, na vida ressurreta, onde o Espírito de Deus fala comigo, e eu recebo, porque eu não tenho mais um espírito morto, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. O tema dessa semana é, eu vou pregar até quarta-feira, vencendo as falsas estruturas que acabam levando pessoas ao engano. Graça e paz, até amanhã 7:30 da noite. Deus te abençoe.